mostramos ontem, a Prefeitura dobrou o valor para as empresas que operam o sistema para ver se a greve tinha fim. Deu certo? Solange Souza. O impasse ainda está longe do fim. Na proposta entregue pela S-Trans ao CETUT, foi dado um prazo de 24 horas para a resposta dos consórcios. Mas, de acordo com a assessoria jurídica do sindicato, a proposta entregue seria diferente da primeira, já aceita pela maioria dos empresários. Surgiu uma nova minuta já encaminhada pelo secretário de Transportes e uma minuta totalmente diferente da que foi assinada pelo prefeito. O valor continua sendo 3.300.000, só que ele começa a discutir outros pontos que já tinham sido superados. Por exemplo, o que acontece com o montante de 150 milhões, que foi dito que ia ser resolvido judicialmente, né, com a perícia. Então, essa nova minuta apresentada pelo secretário de Transportes entra em conflito com relação a isso. Entra em conflito também com relação à questão da bilhetagem, volta a discutir a bilhetagem. Ainda de acordo com o CETUT, a minuta havia sido assinada pelo prefeito. A nova proposta encaminhada inviabiliza o acordo. Quando você tem uma minuta que é assinada pelo prefeito, que passa a não valer porque o secretário manda outra minuta e dá prazo de 24 horas para as empresas se manifestarem, o que a gente pode acreditar é que não conseguiu evoluir em nada e que todo o trabalho que tinha sido feito, inclusive com a assinatura do próprio prefeito, está sendo questionado nesse momento. E a gente quer que se mantenha o que o prefeito já tinha assinado, que se continue coletando as assinaturas e que se faça o repasse dos 3.300.000. O CETUT deve colocar nas ruas 80 novos ônibus em circulação. Os 3.300.000 seria apenas um valor inicial de repasses, porque a dívida mensal é de 6 milhões de reais. Enquanto a prefeitura não soluciona administrativamente, né, essa definição, quem é que está na titularidade dessa negociação, que a gente acredita que é o prefeito. Por isso mesmo que os empresários assinaram uma minuta que já veio assinada do prefeito. Mas enquanto continuam essas discussões, a gente não tem como avançar. Nem o dinheiro cai e nem as questões em relação a trabalhadores podem ser solucionadas, porque o empresário já está estrangulado ali no processo e sem circular não tem nenhum dinheiro da catraca. Para os trabalhadores do sistema, a situação é ainda pior. De acordo com o sindicato, já são 52 dias com salários atrasados. O CETUT teria apresentado uma contraproposta de reajuste linear de 6% para toda a categoria, com aumento do ticket de alimentação de R$ 170 para R$ 200 e do plano de saúde de R$ 60 para R$ 80. Essa proposta não foi aceita pela categoria e a greve continua. Aqui é o mundo do CETUT. Esse mundo que a gente vive é o mundo do CETUT. Quem manda é o CETUT e nós temos que obedecer. É lastimável para essa categoria aqui a humilhação que a gente passa por conta desse sindicato patronal e que ninguém faz nada. A justiça vê isso aí todo dia, a população vê isso aí todo dia, a humilhação que a gente se submete para poder trabalhar num sistema desse aqui, aonde ele só decreta falência, falência, falência e não larga, não sai e não vem outras empresas daqui para operar aqui em Teresina. O Sintetro acredita que a prefeitura tenta resolver o impasse. A prefeitura não pode fazer nada porque existe um contrato, não pode ser rompido, tem que cumprir os 15 mais 15. A nossa tristeza é essa, porque a prefeitura até apresentou outras alternativas, a gente ficou até aliviado um pouco, porque poderia ser que a gente pudesse respirar um pouco, mas quando chega lá, não pode romper o contrato porque houve falha das duas partes. E aí nós e a população, como é que a gente fica nesse mundo aqui? Sofrendo, como vocês estão vendo aí, a população tendo que pagar um transporte caro, irregular. A gente, em qualquer hora, a justiça determina que essa greve é ilegal. Os trabalhadores aí, há 52 dias sem receber dinheiro, a justiça determinou que eles pagassem, sob pena de multa de R$ 1.000 por diário. Eles estão pouco fazendo caso disso aí. Olha só. Inacreditável o sofrimento ao qual o povo de Teresina está sendo submetido desde 2012. Eu já vou rememorar quando houve aquela greve, o prefeito era Eumano Ferreira, fez uma grande gestão, mas errou na condução do transporte. Houve a greve ali dos estudantes pela meia passagem, o que ele fez? Ele congelou e fez o acordo para que a prefeitura subsidiasse. Ali é o ovo da serpente, ali começou a degringolar o sistema. De lá para cá, nada mais funcionou. Veio a gestão Firmino na sequência, que continuou com o erro, insistiu com o erro. Em 2016 eu fui candidato e eu propus lá
Vamos acabar com o subsídio. Como é que acaba o subsídio? Tem meia passagem que onera e aumenta a tarifa para todos. A meia passagem a prefeitura vai pagar dos estudantes da rede municipal, o governo vai pagar da rede estadual e vai pagar dos policiais militares e agentes penitenciários. Pronto, acabou o problema da oneração. E mais, a prefeitura vai diminuir os impostos, no caso o ISS, o governo do estado, o IPVA e o ICMS, no que concerne aos transportes. Pronto, e volta a ser a origem do contrato, que é a prefeitura delega e quem opera o sistema, que é particular, são as empresas, sem dinheiro do município subsidiando. Porque desde o primeiro dia em que a prefeitura começou a botar dinheiro dentro, os empresários pensaram assim, ora, tanto faz eu fazer um sistema bom, lucrativo, atendendo bem, atendendo ruim, no fim do mês vai cair o dinheiro aqui da prefeitura. Um dinheiro que no começo era 250 mil, passou para 300. No final da gestão Firmino estava em 850. Agora, esse mês, com o doutor Pessoa propôs 1,5 milhão, estão achando pouco, 3 milhões e 300, dizem que o dinheiro não dá. Então, é um desabafo de teresinense, que está vendo o povo sofrer e a cadeia de responsáveis pelo que aconteceu não se manifesta para resolver. E são muitos os responsáveis por isso. Se o sistema é de uma seção da operação a privado, é o privado que tem que tomar conta. Será que quando, por exemplo, fazendo uma analogia, o taxista, a prefeitura dá dinheiro para o taxista rodar e atender? A prefeitura dá dinheiro para o mototaxista rodar e atender? Quando ela concede a operação a esses profissionais, ou quando ela concede o sistema da água, ela também subsidia? Não, porque no momento que é estabelecido o contrato, a responsabilidade da operação é do privado que assinou o contrato, mas não, surgiu a aberração do subsídio, que está matando o transporte de pouco a pouco e agora gravemente, e matando o povo nas paradas sem transporte. O povo e a cidade, porque não é só o povo, toda a cidade e a economia depende disso. Amadeu, e tudo que você falou, que colocou como sugestão, está sendo feito agora, mas o rombo ficou tão grande que não adianta. O ISS, ICMS, IPVA, tudo que você sugeriu lá em 2016. Está sendo feito, mas feito o buraco ficou tão... Foi feito e não resolve. Pronto. Você quer falar, Ari, por favor? Quero, Amadeu. Olha só, 3,3 milhões. Quando o prefeito anunciou isso, aqui ontem, no Jogo do Poder, eu pensei, está resolvido. Afinal de contas, se repasse, era de 850 mil, passou para 1,5 milhão. Aí quando hoje, o Setut disse, não, são 6 milhões que a gente quer. Sem 6 milhões, a gente tem prejuízo e empresário não trabalha com prejuízo. Tem que ser 6 milhões para empatar. E aí a gente paga os motoristas e cobradores em dia. Gente, não há fundo nesse poço e muito menos mola. Eu não vejo também nenhuma luz no fim desse túnel. Fala, Apoliana. Não, Amadeu, é um mato realmente sem cachorro, né? Como o Ari disse, quando a gente pensa que vai resolver, a questão retrocede e no meio desse jogo o usuário e o trabalhador. Eu acho que também a gente precisa, o Cardoso ali, né, falou sobre essa questão da ação de entes de fora. O próprio Ministério Público, a Justiça vem acompanhando isso. Então, eu acho que esses atores, nesse momento, já é uma questão que vai além da relação prefeitura, empresas e trabalhadores. É uma questão da cidade. E eu acho que esses atores, eles precisam entrar nessa questão de forma mais dura, porque é o interesse público que está já em jogo nessa situação, não só o interesse do trabalhador, da empresa, da prefeitura de Teresina, mas da cidade, que aos poucos vai vendo o centro morrer, né, o comércio lá do nosso centro fragilizar. Então, o que a gente está nesse momento é torcendo. Eu já estou aqui torcendo para que a gente veja, de fato, essa tão esperada luz no fim do túnel da situação. Aí, França.
Me chamou a atenção a declaração do representante do Sindicato dos Trabalhadores do porquê esse contrato não foi quebrado. Muito